Retomamos a sessão. Solicito à primeira secretária, a vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a verificação de presença. Estão presentes os vereadores Abner Rosa, vereador Dude, vereador Edgar Sasaki, vereador Hernani Barreto, vereador Luiz Flávio, vereadora Maria Amélia, vereador Paulinho do Esporte, vereador Paulinho dos Condutores, vereador Dr. Rodrigo Salomão, vereador Rogério Timóteo. Não está aqui, né? Cadê? Vereador Roninha. Vereadora Sônia Patas Amizade, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, temos quórum. Retomamos, então, a fase de votação dos projetos pautados na ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da síntese do próximo projeto constante da ordem do dia. PLL número 88/2023, projeto de lei do Legislativo, dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades oferecerem orientações de primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos e da outras providências. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Apresentação do projeto. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos que nos assiste ao vivo pela TV Câmara, Facebook, internauta. Vou estar aqui apresentando um projeto de minha autoria, projeto que importante aqui para a nossa cidade, um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades oferecerem orientação de primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascido e da outras providências. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades oferecerem orientação de primeiro socorro em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascido e da outras providências. O prefeito do município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte lei. Fica os hospitais e maternidades de rede pública e privada no município de Jacareí obrigados a fornecerem aos pais responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamentos de primeiros socorros, voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascido. Inciso 1º, as orientações, assim como treinamentos, deverão ser ministrados obrigatoriamente antes da alta hospitalar do recém-nascido. Os treinamentos de que se trata o caput deste artigo poderá ser realizado individualmente ou em turma. Artigo 2º, fica facultado aos pais e responsáveis a adesão ou não do treinamento oferecido pelos hospitais e maternidade, devendo, em caso de rejeição, assinar um termo de intenção. Artigo 3º, os hospitais e maternidades deverão afixar em local visível cartazes com informações de que o estabelecimento de saúde oferece orientações e treinamento de primeiro socorro para situações mencionadas nessa lei. Parágrafo único. Os cartazes de que trata o caput deverão ser padronizados e atender a dimensões mínimas de 20 centímetros, 29,7 centímetros, tamanho e a folha 4, com diagramação que permita a fácil visualização das informações. Artigo 4º. Os hospitais e maternidade terão o prazo de 120 dias a contar da data da publicação desta lei para adequar às normas vigentes. Artigo 5º. O descumprimento do dispositivo nesta lei acarretará na devida responsabilização do serviço público envolvido e nas seguintes penalidades. Nos casos de unidades privadas de saúde,
a multa de 30 VRMS, valor referência do município. 2. Em caso de residência, multa de 60 VRS. Artigo 6º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Jacareí, 24 de novembro de 2023. Vereador Paulinho dos Condutores. Justificativa. Estatística recém da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, estimam que 15 bebês morrem engasgados por dia durante o ano 2023. Já um estudo abrangente do Sistema Único de Saúde, o SUS, mostrou que, entre 2009 e 2019, o número de mortes por engasgos notificados em crianças de 0 a 9 anos de idade no Brasil foi de 2,18 óbitos. Do total de mortes, 72% foram de bebês menores de 1 ano de idade e 21,6% de crianças de 1,4 anos de idade. O local onde ocorrem os engasgamentos que levaram à morte de bebês são variados. Mais de 35,98% dos casos foi no domicílio da família, e em 4,14% em outros locais. A ocorrência de mortes por engasgos com alimentos é uma das ocorrências predominantes, 84,6%, sendo 78% em bebês menores de 1 ano. Uma das principais ferramentas para prevenir estas mortes é o treinamento de pais e cuidadores para prestarem os primeiros socorros diante da ocorrência de casos de sufocamento, engasgamento, aspiração de corpo estranho e morte súbita. Pediatras relatam que são frequentes casos de engasgamentos de bebês com leite materno, líquido e até mesmo a própria saliva. Este fato pode ter sérias consequências, levando até mesmo à morte do recém-nascido. Daí vamos a importância de que os pais responsáveis tenham conhecimento e domínio das técnicas simples da intervenção nesses casos, bem como os cuidados fundamentais da prevenção. Desconhecido por muitos, o síndrome da morte súbita infantil, SMSI, é principal causa de óbito antes de bebês com menos de 1 ano, e embora afete várias famílias todos os anos, a origem desta síndrome ainda é desconhecida. Conhecida popularmente como morte do berço, a síndrome da morte súbita é a morte abrupta de crianças com menos de 1 ano, sem causa aparente. Mesmo após a investigação, não é encontrado quadro clínico de doenças ou outras razões que possam explicar a morte prematura. A síndrome da morte súbita afeta principalmente crianças de sexo masculino que nascem prematuros com peso abaixo de 2,5 kg e têm entre 2 e 5 meses. Bebês com mães que não realizam pré-natal têm idade menor a 20 anos que fumaram e utilizaram alguns outros tipos de drogas durante a gravidez. Também correm mais de risco de apresentar o transtorno. É importante que os pais saibam que possível torna preocupação para evitar tais transtornos e a possível em que se coloca o bebê para dormir é uma delas. Nesse sentido, propomos este projeto de lei, instituído de assegurar a vida dos recém-nascidos, beneficiando a saúde pública do município de Jacareí. Câmara Municipal de Jacareí, 24 de novembro de 2023, assinado vereador Paulinho dos Condutores. Eu acho que tem um vídeo, a técnica, por favor, pode colocar o vídeo para a gente, para as pessoas terem um pouquinho mais de noção do que acontece com o engasgamento. Vem, garotinha, vem, Sofia. Vem, Sofia. Nós te amamos demais, nós estamos esperando. Vamos. Eu só ficava chorando, pensava, nossa, está demorando demais. Mas no fundo, assim, eu pensava, vai dar certo. Que se ela voltar, mas chorava um pouco, desfalecia. Só me chamaram depois, na hora que eu já estava desengasgada, na hora que eu escutei o chorinho. Pelo menos 2.000 pessoas morreram no ano passado no Brasil, vítimas de engasgos.
Mais da metade tinha acima de 65 anos. O número de crianças também assusta. Foram 319 mortes na faixa de 0 a 4 anos. A atriz Heloísa Perricet passou um sufoco enquanto jantava com amigos em novembro. Estava comendo um pedaço de frango, nós estávamos jantando, e eu pensei assim, não estou muito afim desse frango, foi uma coisa... Desse momento, Tabata, que eu pensei isso, coloquei o frango na boca, no que eu me dou conta, eu já estou sem ar. E eu disse, não consigo respirar, eu não consigo tossir. É uma sensação muito louca. Aí eu bati aqui no meu marido, aí ele olhou, disse, não sei, eu levantei, eu comecei a ficar assim. A Mônica é fonoaudióloga da Heloísa e estava na mesa. Por coincidência, ela já vinha trabalhando numa campanha em bares, restaurantes e escolas para ensinar a socorrer alguém engasgado e conseguiu salvar a atriz. Ela veio por detrás de mim, viu meu umbigo, mediu e fez tum, tum, tum. E aí eu tossi. As pessoas falavam, dá água para ela, bate nas costas, levanta o braço. E são medidas que não só não vão resolver, como no caso, por exemplo, de dar água para uma pessoa que está engasgada, pode inclusive piorar a situação. Quando a gente engole, movimentos coordenados da epiglote e dos músculos dentro da garganta encaminham o líquido ou a comida para o esôfago, que é esse tubo que desce até o estômago. A epiglote é uma válvula na ponta da laringe. Ela evita que saia ar ou que entre algum corpo estranho enquanto a gente engole. O engasgo acontece quando o alimento vai para o lugar errado. Ao invés dele ir para o esôfago, ele vai para a via aérea, traqueia, laringe e pulmões. O engasgo é um dos principais sinais de alerta para outro problema grave, a disfagia, que é a dificuldade de engolir desde alimentos sólidos até a própria saliva. Outros sinais são demora para se alimentar, sensação de que o alimento está preso na garganta, desnutrição, desidratação. 1 a cada 5 pessoas com mais de 50 anos tem disfagia. Existem várias causas, como causas de paralisias laríngeas ou doenças neurológicas, e de acordo com a causa a gente vai encontrar um tratamento. O ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, tinha disfagia. Segundo a família, ele estava comemorando o Natal e os seus 80 anos no dia 25 de dezembro, quando se engasgou com um pedaço de carne. Wilson teve uma parada cardíaca no caminho para o hospital. Ainda ficou internado por praticamente 2 meses, mas morreu há 10 dias em São Paulo. O Jorge é dono desse restaurante, onde estão pendurados cartazes com instruções para socorrer quem está engasgado. Ele perdeu um amigo assim, durante uma viagem. Ele se engasgou de imediato com o primeiro pedaço de alimento, ele se engasgou e acabou. Morreu na hora. E aí eu fiquei muito apavorado com o meu restaurante, E aí resolvi treinar minha equipe toda para desengasgo. É importante a gente diferenciar um engasgo com uma obstrução parcial, quase todo mundo já teve, de estar se alimentando e tossir eventualmente, Se ele está tossindo, tossir com mais vigor e se acalmar. Temos que ficar atentos quando o paciente ele vai levar as mãos ao pescoço, que é o sinal clássico, não consegue verbalizar, não fala, não respira e não tosse. Tem uma manobra que é fundamental para essa situação, né, Dr. Caio? Exatamente, é a manobra de Heimlich. Nós nos posicionamos atrás do paciente e a seguir identificamos o umbigo, 4 dedos acima, a gente vai colocar o punho fechado e realizamos aquele movimento com uma relativa pressão, 5 vezes em direção à parte da cabeça do paciente. E se eu estiver sozinha, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, a posição vai ser a mesma. 4 dedos acima do umbigo, punho fechado, a outra mão sobre o punho. Nós vamos jogar o nosso peso do corpo sobre o anteparo até a expulsão do alimento. Caso haja algum desespero, também a outra opção é a gente realizar a pressão sobre o anteparo sem a necessidade das mãos. O importante é que a pressão aconteça nessa região aqui. Em bebês de até 1 ano, a manobra é outra. De barriga para baixo no seu braço, lembrando de esticar o pescocinho dela,
para que ela expulse mais facilmente, né, o corpo estranho. Em seguida, vamos golpear 5 vezes ali na região entre as escápulas, ali nas costas. Após aí, os 5 golpes, nós posicionamos a criança de barriga para cima e na região ali entre os mamilos da criança, nós vamos golpear aqui 5 vezes. E podemos repetir essa manobra até a criança expulsar o corpo estranho. Segundo o especialista, o ideal é que o socorro seja feito em até 6 minutos para evitar sequelas graves. Então, antes de você realizar a manobra, mesmo você sabendo da manobra, você vai pedir um auxílio de um serviço de urgência local e aí sim executar a manobra. Caso você não consiga, o serviço já está a caminho para realizar esse atendimento. Foi o que a Carol, mãe da Sofia, lá do início da reportagem, fez. Vem, garotinha, vem, Sofia. No domingo passado, a bebê, que estava com 17 dias, se engasgou depois de tomar um remédio. Na hora eu já fiquei desesperada, mas minha tia tentou desengasgar, né, fazendo as manobras. E aí eu resolvi chamar o SAMU, né? Falei, vou chamar o SAMU porque não tá dando certo. Ela já tava ficando roxinha, né? E um rapaz que tava na rua parado, ele falou assim, onde vocês querem ir? Na hora eu só consegui lembrar, o lugar mais próximo era o batalhão, né? Da Polícia Militar. Escutamos gritaria e alvoroço vindo no sentido da sentinela do batalhão. Vimos que era um motorista de aplicativo que estava carregando uma criança. Imediatamente, os policiais começaram a manobra de Heimlich. Traz ela pra sombra, vem. No sofá, Sofia! Vem, garotinha, vem, Sofia! Vem, Sofia! Nós te amamos demais, vem, meu amor! Vamos! Quase 10 minutos depois, o som mais aguardado. No reencontro entre a família e os policiais, a sensação foi de alívio e gratidão. Ai, É uma felicidade muito grande. Ela tá bem, muito. Agora a gente consegue olhar ela com mais calma. Na hora não dá nem... tentar perder o medo agora, que a gente ficou bem abalado, né? E agora é só a vida que segue, né? Para vocês verem aí nesse vídeo, praticamente já é um treinamento, né? As pessoas que assistem esse vídeo, né? E esse projeto é um projeto importante aqui na nossa cidade, né? Com a simples orientação, né? E a gente sabe da dificuldade que é. Pessoas adultas, muitas vezes, que engasga, né, já fica ali no sufoco. Imagine uma criança, uma recém-nascida, né, e esse projeto é justamente para isso, né, para que quando a criança nascer, o próprio hospital, né, seja ele público ou privado, que ele faça esse treinamento com o pai ou com a mãe ou responsável do bebê recém-nascido, para que a gente possa diminuir esse número de mortes que é tão assustador no nosso país. Eu acho que cada cidade, né, que se propõe a fazer um projeto desse, com certeza a gente vai coibir muitas mortes das crianças recém-nascidas na nossa cidade. Então, a gente trouxe esse projeto para essa casa, depois de muito estudo, né, de conversar com vários pais, várias mães que já passou por essa situação e que não sabia, né, o que fazer na hora, e a gente traz esse projeto justamente para isso. Então, a gente pede para que os nobres vereadores votem favorável a esse projeto, que é um projeto para que a gente trabalhe, para que a gente possa continuar salvando vidas aqui na nossa cidade. Muito obrigado a todos. Eu quero também contribuir com a discussão desse projeto, já antecipar aqui o meu voto favorável, mas alertar aqui os nobres pares e o autor do projeto, que pode ser que a gente seja surpreendido com o veto do prefeito, né, pelo entendimento jurídico dele. Por quê? Nesse projeto do vereador Paulinho dos Condutores, o jurídico da casa entendeu que a iniciativa enquadrada pela lei orgânica do município dentre aquelas de iniciativa exclusiva, ou seja, não está enquadrada
dentre aquelas de iniciativa exclusiva. É isso que o jurídico entendeu. Pelo que não há óbices à apresentação do projeto feita pelo vereador. Mas, por que eu tomei a palavra aqui? Em 2017, eu propus um projeto de lei semelhante a esse. O projeto de lei dizia: estabelece que hospitais e maternidades ofereçam aos pais e ou responsáveis de recém-nascidos treinamento para socorro em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita. Apresentei esse projeto dia 20 de outubro de 2017. O projeto foi para o parecer jurídico, para receber o parecer jurídico, e, para nossa surpresa, o projeto foi enviado para a presidente, na época, a vereadora Lucimar Ponciano, solicitando que o projeto fosse arquivado. Quais foram as justificativas? Em que pesem a nobreza e a sensibilidade da presente propositura, lá em 2017, entendemos, salvo melhor juízo, haver vício formal de iniciativa legislativa, além de afronta ao princípio constitucional da ordem econômica quanto à propriedade privada. Então, esse foi o parecer de 2017, num projeto de lei de minha autoria, propondo que hospitais e maternidades oferecessem aos pais ou responsáveis de recém-nascidos treinamento para socorro em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita. E aí, a gente recebe agora, em 2023, novembro de 2023, um projeto do vereador Paulinho, obrigando hospitais e maternidades oferecerem orientações de primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos. Então, semelhante ao projeto que eu propus em 2017, porém, dessa vez, o jurídico da casa entendeu que a matéria não está enquadrada dentre aquelas de iniciativa exclusiva e também não apontou aqui a questão quanto à propriedade privada, quanto à obrigatoriedade aos hospitais privados. Então, de antemão, eu voto favorável, porque é um tema extremamente importante, que em 2017 eu já trouxe para essa casa, considerando várias reclamações, várias queixas quanto a essa situação de engasgamento. Até por isso nós propomos, junto com o vereador Dude, através de uma indicação, que o prefeito também fizesse, aqui em Jacareí, fizesse valer a lei Lucas, né, formando os professores da rede de ensino com curso de desengasgamento e manobra Heilig, né, e foi para todos sejam escolas públicas ou privadas, né, todos os procedimentos. E, na ocasião, o prefeito atendeu a nossa solicitação e também enviou para essa casa um projeto de lei de autoria dele, até porque também, na época, nós, vereadores, também não podíamos propor algo desse tipo. Então, voto favorável, porém, já com receio de que possamos receber o veto do prefeito nesse projeto. O projeto continua em discussão. Gostaria também de colaborar, né, aproveitando aí a citação aí do vereador Abner, parabenizar, viu, Paulinho, pelo projeto. Acho que todas as iniciativas relacionadas a esse tema, elas são muito importantes, porque a cultura da prevenção, ela é importante na sociedade. A gente sabe que o conceito em si de primeiros socorros, ele significa todos os procedimentos que você realiza do momento do acidente, de qualquer acidente, até a chegada do resgate. E esses primeiros momentos, eles são muito importantes para o quê? Atendermos os objetivos dos procedimentos de primeiros socorros, que é, primeiro, evitar a morte, e segundo,
evitar o agravamento das lesões. Então, esse tipo de procedimentos são vários, né? A gente pode falar de procedimentos para engasgamento, né? A gente pode, que no caso está ligado à questão da manobra de Heimlich. A gente pode falar da questão de luxações em torces, que está ligado às questões da forma de imobilizações, não é? A gente pode falar de queimaduras, a gente pode falar, enfim, de vários tipos de acidentes que podem ocorrer, e essa questão desses procedimentos, eles são muito importantes para poder, como eu falei no início, evitar a morte e também evitar o agravamento das lesões. E a gente, enquanto comunidade, enquanto sociedade, diferentemente, né? Por exemplo, o doutor Rodrigo, que ele é um médico, né? A doutora Márcia, por exemplo, né? Que é nossa colega, que são médicos, eles estão acostumados diariamente a lidar com essas situações. No entanto, a sociedade, de uma forma geral, não. Né? Quando lida com uma situação, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória, né? Existe um procedimento simples, né? Que depende do quê? De treinamento. Por exemplo, a RCP, a reanimação cardiopulmonar. E como eu estava conversando aqui com o Rodrigo, eu sou educador físico, né? E tive essa experiência, né? Quando eu estava um dia no banco, né? Uma senhora caiu e eu precisei fazer essa manobra, né? E tivemos sucesso na manobra. Uma outra situação, eu professor, numa escola, criança com pirulito, aquele de bolinha, que na verdade deveria ser proibido nas escolas, né? Desculpa aí aqueles que produzem o pirulito, mas na escola deveria ser proibido. Uma criança, um adolescente, ele se engasgou e eu tive que fazer manobra de Heimlich, né, no momento do intervalo. Então, a gente acha que nunca vai acontecer e isso acontece. Então, projetos com essas iniciativas são muito importantes para que se previna acidentes, né? Outra questão que o vereador Abner tocou, né, realmente esse projeto, né, que foi, na verdade, uma resolução, a Lei Lucas, que é uma lei federal, uma criança de Campinas, né, que foi para uma excursão numa escola particular, uma criança de ensino fundamental, educação infantil, foi para uma excursão e, se eu não me engano, engasgou com uma salsicha, né, um alimento, e veio a falecer. Então, a importância da comunidade escolar, nesse caso, estou falando da escola, de saber todos esses procedimentos, não só o professor de educação física. Né? Um entorse pode acontecer numa aula de futebol, de basquete, de vôlei, de handebol, de atletismo, enfim. Mas também pode acontecer quando uma criança subindo uma escada, não é? Saindo da sala, entrando na sala, subindo uma escada, enfim. Então é importante que todos realmente tenham esses procedimentos. E aí, dentro dessa perspectiva da Lei Lucas, propusemos em conjunto, eu e o vereador Abner, um projeto. Fizemos o projeto, no entanto, não cabia, ao vereador fazer esse projeto. Então, nesse caso, fizemos em conjunto uma indicação ao executivo e hoje, virou lei na cidade de Jacareí, de um projeto de resolução do executivo, e esses treinamentos, essas capacitações já estão acontecendo aqui no município, porque foi acatado nas escolas de Jacareí municipais e também algumas privadas aí já estão acontecendo, e a gente vem observando, vem fiscalizando isso, e a receptividade do meio da escola é muito importante, porque dá segurança para o professor, dá segurança para os pais, dá segurança aos alunos, dá segurança aos gestores das escolas, para que possam trabalhar nesse ambiente mais seguro, com foco sempre na prevenção. A gente sabe que as empresas também têm um trabalho forte, com relação à brigada, e nesses cursos de brigada, tem a questão de brigada de incêndio e tal, mas eles também fazem parte, dentro desse procedimento, fazer aí as atividades e estudar primeiros socorros. Nesse caso do projeto do nosso vereador Paulinho, refere-se aí à questão da prevenção, também da orientação, treinamentos com relação aos pais, pensando no foco a crianças, mas o conceito sempre é o mesmo, a prevenção, educação e também fazer com que a sociedade tenha essa cultura, da prevenção, principalmente a questão de primeiros socorros. E pode acontecer com qualquer pessoa. A gente acha que não, só acontece com o outro, mas pode acontecer com o pai, com o irmão, com o colega, e aí a gente pode precisar desses procedimentos, e é importante que nós, cada um de nós, sejamos
um agente multiplicador desses conhecimentos para que a gente possa viver numa sociedade mais protegida. Parabéns, Paulinho, pelo projeto. Paulinho, desculpa, presidente, nem esperei você falar que o projeto continua em votação, já extrapolei já. Paulinho, parabéns pelo projeto. Também quero falar com o vereador Abner, né? Parabéns, na época, infelizmente, né? O projeto não foi reconhecido como se não pudesse ser colocado por um vereador, e é isso que a gente fala, né? Algumas pessoas, elas reclamam com relação ao projeto. Poxa, mas por que vocês não fazem alguns tipos de projeto? Porque nós não podemos fazer, né? O vereador é muito limitado. Então, a gente vê algumas pessoas, alguns futuros políticos, alguém que quer entrar para a política, gritando nas redes sociais que a gente só faz projeto de rua, projeto disso, projeto daquilo, que às vezes não tem muita importância, mas é porque nós somos limitados, não é? Tem projetos que o vereador não tem habilidade e não pode fazer, né? Não é habilidade todos nós temos. Coloquei a palavra errada. Nós não podemos fazer determinados projetos, nós não temos essa competência, né? Obrigado, vereador. Então, é um projeto hiper importante. Não vejo por que o prefeito vetar esse projeto, né? Desde que qualquer hospital pode estar dando essa orientação para a mãe, né? Quantas mortes, eu estava vendo aqui, né? Inclusive na sua apresentação, quantos bebês não foram a óbito porque não souberam fazer, talvez, ou as mães não souberam fazer esse salvamento, né, com os próprios filhos. Então, realmente é um projeto muito importante, vai garantir a vida de muitas pessoas, e até, eu estava vendo, né, outro dia um idoso que morreu engasgado também. Eu não sei se foi o caso desse... falou o nome agora, mas teve vários casos já que eu vi de pessoas mais idosas que engasgaram com frango, com carne, com pão, não é? E até eu gostaria de aprender, né, como fazer essa manipulação com a pessoa. Então, parabéns pelo projeto. Eu tenho certeza que é um projeto de grande utilidade pública e que só vai acrescentar e dar uma tranquilidade para as futuras mamães e para qualquer pessoa que eu acho que deveria ter esse tipo de orientação. Então, parabéns, vereador. Com certeza, o meu voto será favorável aqui e depois, se for o caso. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sazaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Justificando o voto, eu quero aqui dar os parabéns pela iniciativa do Paulinho, mas destacar o que foi falado pelo presidente dessa casa com relação a vício de iniciativa, a questões jurídicas. E na condição de advogado, a gente não pode tampar os olhos para isso, né? Por mais que tenhamos o parecer favorável, eu quero aqui externar que a iniciativa é boa, mas se a gente tiver um apontamento, acredito que tenha um peso muito maior nesse caso. Porque o que a gente quer é que saia dessa casa um documento que tenha efetividade nas ruas para salvar vidas. Então, esse é o objetivo, mas sou favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Paulinho, parabenizar você pela propositura do projeto e dizer que para você não se preocupar, porque há muito tempo nessa relação entre o Legislativo e o Executivo, a análise é muito mais política do que técnica. Então, se for conveniente, seu projeto não será vetado. Meu voto será favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Favorável.
Discussão única do projeto de lei de lei legislativo número 88 de 2023. Autoria vereador Paulinho dos Condutores, dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades oferecerem orientações de primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos e dá outras providências. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis, unanimidade. Se esse projeto já estivesse em vigor, o vereador Luiz Flávio já teria que fazer um curso, né, Flavinho? Flavinho, parabéns, vereador Flavinho, pelo nascimento do seu filho, no dia 8 de março, no dia do aniversário do vereador Valmir do Parque Minha Lua, no dia da mulher. Obrigado, vereador Abner. Isso, dia 8 de março, já saiu lá do parto berrando, reclamando. Puxou. Como é o nome do jogador? Como é o nome do jogador? Luiz Miguel. Parabéns. Muito obrigado aí pela deferência. Flavinho, petista não, mas espero que seja mais um corintiano pro bando de louco, né? É brincadeira, agradeço as manifestações, um momento ímpar e único na vida. Muito obrigado. Não temos mais matéria a ser tratada na ordem do dia. Passaremos, então, nesse instante, a fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Solicito, então, a primeira secretária, a vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 121, moção congratulatória ao artista plástico Rafael Raico pelas ilustrações feitas no livro Festa do Telhado, de autoria da senhora Joana Aranha, lançado no dia 26 de fevereiro, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jacareí. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Moção número 122. Moções número 122 a 131. Moções de agradecimento ao Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos, à loja Belalo, ao Laboratório Unidade Médica, ao Laboratório Cipax e às empresas Jacfer, Souza Araújo, Flora Terra,